Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Boa noite para o pessoal do Japão. Bom dia, pessoal do Brasil. Sejam bem-vindos à nossa conversa de hoje, o nosso bate-papo. Pessoal, eu vou pedir para quem está acompanhando a live para me dar um ok do áudio do vídeo, por favor. Se vocês estão me vendo e ouvindo bem. Se alguém puder dar um okzinho aí na live só pra eu poder continuar, pessoal. O pessoal tá entrando, boa noite, gente, bom dia, o pessoal que tá no Brasil, boa noite, pessoal do Japão. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre a adolescência do bebê. Olá, Roxana, si está bien, gracias, obrigada, Shirley. Roxana, Vanessa, ok, obrigada, meninas. Boa noite, Luz, Vanessa, Roxana, sejam todas bem-vindas à nossa conversa de hoje. Bom, primeiro eu vou me apresentar. Eu sou Viviane Yonezawa, sou neuropsicopedagoga e trabalho aqui no Japão com atendimento a crianças e adolescentes com necessidades de aprendizagem, transtornos, distúrbios, dificuldade, né? Tudo que envolve aí o desenvolvimento infantil e o desenvolvimento de adolescentes. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a idade de 2 anos, como é que os bebês que estão iniciando aí a primeira infância, que começa no processo de ser criança, né? Como que eles reagem nessa fase que, assim, os bebês mudam muito, né? Então, são bebês que são super tranquilos, né? E aí, quando faz 2 anos, pronto, fica rebelde. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então, antes da gente iniciar o bate-papo, quero agradecer ao Portal Mie pelo espaço, pela oportunidade quinzenal aí, para a gente poder estar conversando sobre o desenvolvimento, o neurodesenvolvimento e educação de crianças, enfim. Obrigado pelo espaço, Portal Mie, e então vamos lá. Bom, meninas, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão de tema, alguma coisa que vocês queiram saber ou que ouviram durante a live, tem alguma curiosidade, pode deixar nos comentários, tá? Durante a live eu vou procurar responder as perguntas, caso não seja possível, pode deixar ou mandar por inbox, as mães que se sentirem mais confortáveis não tem problema, e aí a gente conversa também, ok? Mas compartilhem a live para que ela possa chegar a um maior número de pessoas, porque às vezes tem alguma mamãe que está passando por isso, por essa fase, ou vocês conhecem alguém que tá tendo problema de relacionamento com os filhos, principalmente bebê, e ficam perdidos, não sabem o que fazer. Então compartilhem a live, curtem, comente, para que a gente possa subir aí essas informações para o maior número de pessoas possíveis, ok? Shirley, boa noite. A Shirley está dizendo que o meu já está assim, tem 1 ano e 3 meses. Então, a gente tem os prodígios também, viu? Tem as crianças que iniciam essa fase de rebeldia um pouco antes, né? A gente vai falar sobre isso também, tá, Shirley? A Thay está falando que o meu já está assim também, e ele está com 1 ano e 8 meses. Sim, eles estão na fase, viu, meninas? Eu falo que até os estudos, né, sobre o desenvolvimento que a gente tinha há 5 anos atrás, eles precisam ser muito atualizados, né? Porque quanto mais a gente estuda em relação ao desenvolvimento infantil, a emoções, a aprendizado, mais a gente não sabe, né? Então, assim, a fase que a gente tem por estudos é realmente essa fase a partir dos 2 anos, que é considerada o terrível 2 anos, né? Numa tradução em inglês, ela é mais ou menos isso. Só que a turminha que tá chegando, eles já são diferentes, né? Então a gente vê que um bebê,
Uma atividade, por exemplo, que era programada de estimulação para um bebê a partir do 6º, 7º mês, hoje a gente já consegue realizar a mesma atividade de estimulação para um bebê mais novo, né? Um bebê de 5 meses. Então, assim, os estudos realmente precisam ser revistos, né? Porque os marcos do desenvolvimento, como nós falamos em outras lives, vocês têm todas elas aí no portal Me, é só dar uma busca. São marcos, né? A gente são uma orientação do que acontece e o que a gente pode ver se o meu bebê, se a minha criança está no caminho esperado ou não, né? Mas também, né, as meninas estão aí trazendo que os bebês já estão assim com 1 ano e 3 e 1 ano e 8. Então, realmente, eles estão vindo prontos, né? Os bebês, eu falo que as crianças que eu atendo hoje em dia, que a gente vê na rua, no shopping, eles estão assim, né, anos-luz de nós. Então, realmente, a gente precisa ter um olhar diferente para eles, e a educação hoje dos filhos, ela é muito diferente, né? Tem mãe que fala assim, mas eu tenho uma filha de 4 anos e eu não passei o que eu tô passando com esse de 2, né? Então eles estão vindo mais preparados. Eu acho que a agitação faz parte aí natural de um processo de desenvolvimento infantil saudável, né? Então a criança que brinca, a criança que ri, a criança que corre, a criança que vive, né? Faz parte. Isso é o caminho certo. Mas hoje em dia tá tudo muito além, né? Então as crianças estão pequenininhas, 1 ano e 3, 1 ano e 8, e já tá com esse momento de rebeldia aí, que é esperado, sim, porque faz parte do processo do desenvolvimento emocional, cognitivo, maturação dessa criança. Ela vai passar por isso, mas tá chegando cada vez mais cedo. A Thay diz que o meu filho, se não faz o que quer, ele faz birra, quer brigar e gritar. Pois é, né? Então, novinho desse jeito já tá nesse processo, mas é exatamente por aí que a gente tá vendo que as crianças hoje estão seguindo diretrizes, estão seguindo caminhos diferentes de crianças de, sei lá, 5 anos atrás. Né? Eles parece que eles vêm pronto, eles vêm com uma ânsia de viver, de fazer, e aí com isso chega o não quero, não vou, não posso, o desejo de se expressar de uma maneira que ele acha correto. Mas mesmo com tudo isso, mesmo com todo esse bebê, mesmo com toda essa criança de 1 ano e meio até 3 anos, tá? A gente vai falar mais ou menos nessa faixa etária, entre 1 ano e 6 meses e 2 anos e 11 meses, que é onde essa adolescência do bebê se faz mais presente, tá? Então a gente vai explicar o que acontece em relação à transformação cognitiva dessa criança, a transformação, desenvolvimento cerebral, realmente, o que passa, quais são essas mudanças físicas, mudança de corpo. E assim, é tudo muito complexo para um bebê entender, né? Porque apesar de, tem hora que você fala, nossa, é um mini adulto, né? Tem mães que chegam aqui no consultório e falam assim, ele tem um comportamento, parece o pai, é um mini pai, né? É um mini adulto, ele faz isso porque ele vê o pai fazendo. E aí, enfim, né, acaba transferindo para os outros uma vivência da criança, mas faz parte, tá? Mas então, assim, esse processo desse gritar, desse se jogar no chão, dessa rebeldia mesmo que eles passam, faz parte de um processo normal, tá? A gente tem que estar ciente de que é um processo normal, é um processo natural, tá? É um processo saudável a criança passar por isso. Todos passam? Nem todos, tá? Tem bebês que não entram nessa crise aí dos 2 anos, nessa adolescência dos 2 anos, nesses terríveis 2 anos, cada um dá um nome para esse momento, mas ele existe e, assim, o que a gente vai saber mais ou menos o que é e, assim, que ele tem que passar, tá? O mais importante é saber que ele tem que passar. Então, se a criança mantém esse tipo de comportamento, que não é válido, que não é bacana, de se jogar, de bater no outro, ou de se bater quando ele é contrariado, e isso não passa após essa idade, aí realmente a gente precisa de uma avaliação
mais pontual, tá? Até para ver se essa criança não tem um transtorno opositor desafiador, né? Se não é algo além só de uma birra e dessa fase, como eu tô falando, é uma fase que acontece, mas que ela tem que passar. Se essa fase não passar, aí precisa sim de um acompanhamento com especialista, tá, gente? Aí a gente precisa realmente ver o que está acontecendo aí no desenvolvimento dessa criança e, de repente, saber se ela tá dentro do TOD, né, desse tipo de transtorno, e aí fazer um direcionamento da melhor maneira possível para ajudar essa criança nesse momento, tá? Então, a adolescência do bebê, quando ela inicia? A partir de 1 ano e 6 meses e até 2 anos e 11, 3 aninhos. Por quê? Até então, o bebê era só um bebê, então todas as suas necessidades físicas, emocionais, biológicas eram supridas pelos pais. Então ele chorava, ele ganha um leite, ele chora, ele ganha um colo, né? Seja dos pais, seja dos educadores, dos professores, da família, de quem está perto da criança. Se ele se sente desconfortável, sempre ao choro, ele tem uma resposta positiva diante da ação que ele fez, né? Principalmente para os bebês, é através do choro que eles demonstram o seu desconforto, a sua insatisfação com alguma coisa, ou se ele tá com frio, que ele tá com calor, enfim. Então ele chora e ele sabe que ele chorando, ele vai ter uma resposta positiva, geralmente é uma resposta positiva, né? Diante daquele comportamento. E aí o que acontece, gente? Ele ficou 1 ano e 3 meses, 1 ano e 6 meses da vida dele chorando, né? E tudo, né? E a resposta que ele tinha para esse choro vinha de uma forma ok, bacana, satisfizeram a minha necessidade. E de repente ele começa a chorar, né? Que aí a gente fala que ele tá fazendo birra, né? Por quê? Porque ele não tá confortável, ele tá desconfortável, ele tá insatisfeito. E ele não sabe falar, né? Não sabe dizer, olha, eu não quero ir pro shopping, olha, eu não gostei dessa roupa porque ela me pinica. Ele não vai bater esse papo com a gente. Então o que acontece? Ele joga a roupa no chão, ele joga a comida longe, ele fala que não quer ir, ou ele se agarra no brinquedo lá da prateleira da loja. Por quê? E começa a chorar e começa a gritar, né? Até então, o cérebro desse bebê foi meio que programado, ele aprendeu que quando ele grita, quando ele chora, enquanto ele é bebê, ele tem a resposta para aquela sua situação. E aí, de repente, quando ele faz 1 ano e 6, 1 ano e 7, 1 ano e 8, esse negócio já não tá funcionando. Não adianta ele gritar, né? E aí tem pais que ficam desesperados, né? Porque o que até então era normal, o bebê chorar e a gente pegar e adular e dar toda aquela atenção, passa a não ser mais um comportamento tolerado, né? A escola, né, não tolera mais, o professor não tolera mais, os pais não toleram mais, então é difícil, fica confuso para a mente do bebê entender que de repente o choro, que é o que ele fazia, e os gritos que ele davam, não proporcionam mais uma resposta positiva perante os pais, tá? E aí é difícil para ele entender. Então aí ele chora mais, ele grita mais, e aí vira aquela birra constante que os pais assim perdem o eixo de tanto que a criança se descabela lá, se debate, e os pais não sabem o que fazer e como fazer. Então, assim, é normal, né? A gente sabe que a criança nessa fase, ela vai se jogar no chão, ela vai se debater, ela vai jogar os objetos no chão, principalmente quando ela estiver nesse momento de estresse, às vezes é um estresse emocional, às vezes é um estresse do dia, né? Às vezes a criança passeou o dia inteiro, o bebê ficou no carro o dia inteiro, aí foi pra casa de um, foi pra casa do outro, foi pro shopping, foi pra praia, foi pra isso, foi pra aquilo. E aí ele tá num ponto de exaustão, né? Uma exaustão física, ele está muito cansado fisicamente, e a exaustão emocional acaba acarretando o choro, tá? Que a gente acaba achando que é uma birra, né? Que a criança não tá sabendo se comportar direito e tal.
mas não é, né? É algo físico, ele realmente não está bem e aí o choro desanda e aí não há cris que faça o bebê parar, a criança parar, porque quanto mais você fala, mais nervosa a criança fica, mais ela grita, mais ela se joga no chão, mais ela se debate e aí a situação fica fora de controle. Boa noite, pessoal do Portami. Sejam bem-vindos todos que estão aí na live, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode ir escrevendo aí pra gente bater o papo, pra gente poder conversar, ok? Então continuando, né? Nessa fase de 2 aninhos, geralmente, é quando a gente inicia o processo de educação, tá? Não a educação formal de ler, de escrever. Se bem que a gente já consegue lá trazer umas letrinhas, um número, e a criança consegue, ela já tenta assimilar e diferenciar o que é uma letra do que é um número, né? Então essa fase também é uma fase do aprendizado também muito bacana, que já dá pra gente iniciar e de repente a gente pode falar sobre isso num outro momento. Mas nessa fase começa. Então começa a educação, né? A partir dos 2 anos, só que acaba sendo a educação moral, tá? Então é quando nós começamos a dizer para as crianças o que é certo e o que é errado, o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer, né? E aí calha de ser bem nessa fase. Ele deixa de ser um bebê, né? Ele passa a ter a mesma ação que ele tinha antes, porém com uma resposta negativa por parte dos pais e educadores e de quem esteja aí acompanhando o desenvolvimento dessa criança. E aí ele se perde, né? Porque a tática que ele tinha aprendido, que era do choro, do grito, do berro, ela passa a não funcionar mais e passa a ser vista como algo ruim, né? Por quem tá em torno dessa criança. E aí vira uma bagunça na cabeça dessa criança, não sabe o que faz, não sabe como, né, não tem a fala extremamente desenvolvida para poder dizer o que está acontecendo ou não, e aí fica naquela briga, né? E quando a criança tem pai e mãe, que às vezes é tão infantil quanto o bebê, aí fica mais difícil ainda, porque fica a birra dos pais com a birra da criança, e aí tudo vira uma birra, né? E aí a criança, o adulto entra no mundo da birra, a criança não sai da birra que o adulto tá fazendo, e aí a coisa perde o controle de uma maneira que aí realmente fica difícil, tá? Mas a gente tem que saber que faz parte, né? As crianças vão passar por isso. É a única forma que os pequenos aí, meninas, que vocês escreveram de 1 ano e 3, 1 ano e 6, é a única forma que eles têm de se comunicar, né? E que eles aprenderam até então, até devido à idade, o desenvolvimento deles. Então, o que cabe aos pais, né? Que eu acabo sempre orientando quando chega crianças para fazer atendimento e que os pais não sabem lidar com esse momento, é sempre de vocês têm que ter calma, tá? Tem que estar ciente de que essa fase ela vai passar. Quando eles têm uma birra muito grande e em locais assim que pode correr o risco deles se machucarem fisicamente, a orientação que eu dou é tire a criança desse local, tá? Para que ela não se machuque gravemente, né? Não responda positivamente a nenhum tipo de rebeldia, nem de jogo, nem de se jogar, nem da criança agredir, tá? Então todo comportamento que não é bacana, que não deve ser feito, não deve ser tolerado pelos pais, ok? Então teve birra, teve grito de choro por uma coisa assim extremamente desnecessária. Não deem atenção, não alimente essas crises, porque ela vai aprender o quê? Que ela tendo esse comportamento, ela consegue algo positivo, tá? Então, é hora de dormir. E aí você quer colocar a criança, o bebê aí de 2 aninhos pra dormir na cama. E ele levanta, ele sai, ele levanta, ele sai. E ele vai levantar e vai sair 500 vezes na noite e você vai voltar pro quarto dele com ele as 501 vezes da noite, tá? Por quê? Ele não pode perceber que você, pai, mãe, o adulto em questão cede, tá? Assim como eles têm essa fase de rebeldia, eles começam a perceber a manipulação, né? O que eles podem fazer, que tipo de comportamento eles podem ter para atingir determinada resposta que é algo que eles querem. Então, desde que seja uma resposta positiva, ele sabe que se de repente ele ficar lá chorando meia hora,
Ele vai chorar meia hora porque os pais vão dizer, ok, toma, está aqui, eu te dou, ou então vai tirar esse bebê, né, essa criança da cama dele e vai levar para a cama dos pais, enfim. Então a gente não pode fomentar, a gente não pode incentivar, né, esse tipo de comportamento dos pequenos, porque de novo, né, eles é um cérebro que está em formação, é a idade da esponjinha, né? Essa idade do 0 aos 3 anos é onde acontece um bom de desenvolvimento neuronal, de desenvolvimento de cognição. Eles estão ali aprendendo tudo, vendo tudo, todos os nossos sentidos estão ali aguçados, estão se preparando, estão se formando, se aprimorando. Então essa fase do 0 aos 3 anos é assim, onde acontece uma gama de conhecimento assim absurdo, né, no nosso cérebro e no desenvolvimento humano. Eu falo que depois dessa fase a gente só vai somando, né? Por isso que uma primeira infância bem vivida, bem direcionada, né, acompanhada pelos pais, acompanhada por pediatra, acompanhada por especialistas, quando for o caso, é primordial, tá? Para que se num futuro, com 4, 5, 6 anos, essa criança precisar de algum atendimento especial, ela já tem aí toda essa bagagem de informação nesse primeiro momento de vida dela, de 0 a 3 anos, tá? Bom, então, falando lá do processo de desenvolvimento dos pequenos, né? Nessa fase, eles começam a desenvolver a autonomia. Acho que por isso os bebezinhos, né, da idade mais novinha que as mães falaram, já começam a mais cedo ter um comportamento, né, ser rebelde, grita, a criança se joga no chão. Tem criança, né, que é muito do contra, diz não pra tudo, porque aí começa o raio do não, né? Como a partir dos 2 anos a gente tem essa fase da educação moral, do que pode, do que não pode, o não surge. E aí assim, por que só você pode falar não, né? O bebê também vai querer falar não. Aí você vai lá, dá uma mamadeira, não quero, vamos tomar banho, não vou, põe essa roupa, não. É tudo não, né? E aí o bebê entende que essa negativa que os pais dão pra ele é algo que incomoda. E aí, se o meu pai e minha mãe falam não pra mim e é algo que me incomoda, quando eu quero irritá-los ou desestabilizá-los, dizer pra ele que não, eu não tô confortável com alguma situação, eu vou dizer a ele, não, eu não vou dormir, não, eu não vou tomar banho. As crianças que têm dificuldade pra dormir porque não querem dormir. Então chora, grita, faz aquele fuê dentro do quarto porque não quer dormir, né? Então ele sabe que o não é algo repreensível, é algo que desestabiliza a pessoa, né? Quando a gente ouve o não de alguém, a gente fica, nossa, né? Mas faz parte também, a gente vai ouvir outros nãos, né? Então, não adianta também tentar poupar o meu bebê nessa fase aí que ele tá captando essas informações e tá consolidando todas elas aí na sua cabecinha, na sua memória, enfim. Eu não posso privar, né? O não faz parte, a frustração faz parte. Ah, mas ele é bebê, ele é pequeno. Ok, eu entendo. Mas ele também sabe a condição dele. Ele sabe que ele é um bebê, ele sabe que ele é pequeno. E dependendo do que ele fizer, ele consegue saber se ele consegue manipular ou não o pai. Então, não são todas as crianças que são assim, como a gente está falando. Tem bebês que não passam por essa fase. Boa noite, Monique, seja bem-vinda. Então, como não são todas as crianças, tem mãe que fala, não, foi mãe, quando a gente começa a fazer uma anamnese, como é que foi a primeira infância, como é que foi o desenvolvimento dessa criança e tal. Não, foi um bebê tranquilo, andou na idade certa, engatinhou na idade certa, começou a falar na idade certa, não tive maiores problemas, né? Mas tem bebê que a crise dos 2 anos bate aí e deixam os pais assim, enlouquecidos, porque eles são tão novinhos, né? E aí acaba tendo um comportamento que você fala, gente, não é possível, né? Esse mini homem, essa mini mulher, porque é tão pequenininho e já com tanta personalidade, né? Tem mãe que fala, não, mas é porque ele é bravo e é assim mesmo, né? Nessa fase, tudo que a gente introjeta, tudo que a gente mostra pra ela e tudo que a gente orienta é muito mais fácil pra eles assimilarem.
tá? Então, como eles ainda não têm muito discernimento do certo, do errado, do que pode ou não, assim como a noção do perigo também, né? Eles não têm muita noção do perigo, faz parte sim, é obrigação sim de pai e mãe, né? Auxiliar, orientar, ajudar, então tem que fazer, né? A gente tem que estar junto nesse sentido para que eles entendam que esse tipo de comportamento fez um efeito ou deu resultado até uma determinada fase e que a partir de agora não é mais aceitável. Então a criança ela não pode bater em pai e mãe, não, a criança não pode bater no colega, né? Não, a criança não pode se autoagredir. Então assim, esse tipo de comportamento se acontecem, eles têm que ser corrigidos, né? Claro, se é uma criança neurotípica, que tem realmente alguma questão aí de transtorno, de distúrbio, a abordagem é diferente, tá? Mas aqui a gente está falando no desenvolvimento padrão. Então, crianças que têm essa fase do desenvolvimento padrão, que entra no momento de birra, da rebeldia e de choro descontrolado, para que tenha uma recompensa positiva diante de algo que ela quer, isso tem que ser muito bem revisto pelos pais e é um tipo de comportamento que não é tolerado, né? Então os pais têm que ficar firme quando falar o não é não e pronto, tá? Não dá pra falar não e aí dali a pouco você não sustentar esse não e o seu não vira um talvez e de talvez vira um sim. Pronto, o bebê lá novinho, 1 ano e pouquinho, 1 ano e 6 meses já está dando chapéu em pai e mãe. Tá? Então, e a gente tem que ter em mente que essa criança vai crescer, ele vai ficar maior e como é que vai ser, né? Se com 1 ano e meio já tá tendo esse tipo de comportamento e já tá levando a família no bico, como é que vai ser essa criança com uns 4, 5, 6, 7 anos? Quando ela fizer 15, né? 20, como é que vai ser? Então, realmente a gente tem que estar de olho aí nessa fase aí desses pequenininhos, não entrar na pilha deles, porque eles deixam a gente assim descompensados, né? Descompensados, não descontrolados, tá? O adulto tem que se controlar, então respira, mãe respira fundo, pai também, tá? Nessa idade não adianta bater, não adianta pôr de castigo, não adianta você ficar lá meia hora falando para a criança o porquê daquele motivo, por que ela se comportou daquele jeito e o porquê que você, adulto, lá está falando para ela ou está se comportando daquilo, o porquê do não, o porquê do sim. Então assim, não adianta você também chegar e ficar meia hora explicando pra ela uma coisa que pra ela só tá ali querendo saber se ela vai tirar o sim de você ou não, tá? Então, frases curtas, comandos diretos, né? As crianças leem muito a nossa feição, né? Rosto. Então, não adianta você vir e tom de voz, tá? Então, eles entendem tanto como tá a nossa cara, né? E o tom da voz que a gente tá falando. Eles conseguem perceber, né? Porque nessa idade dos pequenininhos, eles ainda estão com todos os sentidos muito aguçados, tá? Muito. Então, assim, tá tudo ali a 1000 por hora, né? Trabalhando ali o tempo todo. Então, o cheiro tá aguçado, a audição tá aguçada, a visão, tudo, tudo assim tá nos bebês que falam, nossa, tava um silêncio, ele ouviu um abrir de porta, pronto, ele começa a chorar. Por quê? Porque a audição dele tá ali a 1000 ligada, né? Porque nessa fase dos pequenininhos a gente tem ainda uma parte do cérebro aí, o nosso cérebro reptiliano, ele trabalha bastante, que é para nossa proteção, a proteção da espécie. Então os bebês estão assim sempre ligados, né? Em tudo, em que vê, em que ouve. Tem um que fala, né, vai comer um biscoito, uma bolacha escondido, e aí quando olha o pequeno tá lá. Fala, nossa, eu abri a embalagem, mas eu fiz um barulho mínimo, e aí quando eu abri o chocolate, quando eu olho, o pituco tá lá querendo saber o que eu abri. Por quê? Porque eles ainda estão nessa fase de preservação, né? O nosso cérebro ainda tá na fase da gente se manter vivo, enfim. E aí por isso que eles parece que ouvem mais, né? Choram mais, gritam mais, tudo mais nessa idade, né? E então faz parte. E se a gente não tentar
não moldar, porque eles ainda estão em processo, né, de desenvolvimento, em processo de evolução. Mas se a gente não tentar orientar, né, de uma maneira saudável, de uma maneira correta, vai ficar cada vez mais difícil, porque ele vai crescer e as suas impressões da vida e o do que fazer vão se consolidar, e aí pra gente tirar depois, demora um pouco mais, tá? É possível, mas demora um pouco mais. E então é nessa fase que a criança, ela se dá conta de que ela não é mais um bebê, então ela até então precisava de tudo, de todo mundo para se desenvolver, e aí agora ela já consegue dizer que não quer pôr a roupa, ou não quer ir pra escola, ou não quer descer do carro, né? Ou não quer sair do parque, não quer sair do shopping, e aí começa os nãos, porque ela vai se entendendo como um ser separado dos pais. Então ela se vê como um indivíduo, né? Um bebê que começou em tão pouco tempo, houve tanto desenvolvimento ali, e ele se vê como uma pessoa que anda, que corre, que fala, que dependendo da sua ação, né, se ele, por exemplo, pega o celular e joga o celular dentro da privada, por exemplo, ele vai ter uma ação ali dos pais que ele vai perceber que não foi algo bom, e que ele desestabilizou pai e mãe, que ele, eu sou pequeno, eu fiz uma coisa e eu tenho controle, aí eu fiz uma coisa que deixou todo mundo nervoso, todo mundo triste, o meu pai brigou com a minha mãe, e assim, mas é pequeno, não percebe. Percebem, ok? As crianças percebem, a capacidade de percepção das crianças é inacreditável, ok? E assim, como a gente conversou lá no começo, tá vindo cada vez mais cedo, então os pequenininhos de 1 ano e 6, 2 anos, 2 anos e meio, estão tendo comportamentos assim que a gente fala, nossa, mas tão novo e já tá assim, né? Já tá fazendo essas coisas. Sim, já estão. Então, cabe a nós, né, profissionais da área, cabe aos pais procurar saber a melhor maneira de trabalhar com essas crianças, de entender, né, informar-se sobre toda essa questão aí, porque quando a gente sabe como todo esse processo acontece, é mais fácil, né, da gente saber lidar com ele. É mais fácil eu adulto, me organizar mentalmente para saber o que eu tenho que fazer naquele momento. Então a gente precisa sim buscar informações de qualidade, tá, gente? Porque também informação tem aí no quanto é canto, mas nem sempre elas são válidas ou validadas, né? E aí a gente acaba se atropelando e fazendo coisas que também não devia, tá? Mas o bebê consegue perceber, né? Que até então ele era um bebê e agora ele é um serzinho ali que está vendo que as suas ações trazem respostas positivas ou negativas, que deixam a família feliz ou deixam a família extremamente triste, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Nair. Tudo bem? Seja bem-vinda. Pessoal que tá chegando, Miki, beijo, Miki. A Simone Cauri, gente, sejam bem-vindas, meninas, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Ok. Bom, então pra gente concluir aí a nossa conversa de hoje, gritos, palmadas, eles não têm validade, porque a criança vai entender aquilo por aquele momento, e aquilo não vai fixar na sua informação, porque a agressão, ela é maior do que o entendimento do porquê que o pai e a mãe bateram. É mais ou menos isso, né? Quando a gente bate num bebê, principalmente nos pequenininhos, assim como não adianta ficar lá falando pra ele meia hora o porquê que aquele comportamento não é bacana, o porquê que aquilo ele não deveria ter feito, quando a gente bate nos pequenos, eles também não têm a capacidade de entender. Por quê? Porque o sinestésico, o tato, né, a força da batida na mão, ela é tão maior do que a informação que chega para o cérebro como entendimento de que aquilo é uma punição. Mais ou menos isso. Vamos ver aqui. Boa noite, Andressa Rayar, seja bem-vinda. Listo Ismaeda, boa noite. A Lucimar tá falando boa noite pra você, bom dia pra mim, bom dia pra você, Lucimar. Um beijo grande pro pessoal do Brasil. Acho que é do Brasil que ela tá falando. Bom dia, né? Bom dia.
Então, gente, essa questão né, de bater ou não nas crianças também tem uma outra explicação aí que também num outro momento a gente pode conversar sobre isso, mas mais para vocês entenderem, né? Hoje a gente tá falando, o pessoal que tá chegando, seja bem-vindo, a gente já começou aí a nossa conversa sobre a adolescência do bebê, ou os terríveis 2 anos, ou a crise do bebê, enfim. Que é esse momento aí onde a criança, o bebê deixa de ser um bebê e começa a se entender enquanto indivíduo. E aí chega todas essas questões aí de grito, de birra, de se jogar, né? Então tem toda essa questão aí que as crianças acabam trazendo, nem todas passam por isso, geralmente a partir de 1 ano e meio, até 2 anos e 11, até a fase dos 3 anos. Depois a tendência é que isso pare, se não se transforme aí num transtorno, num distúrbio ou algo assim, tá? E aí o que a gente pode fazer? Por exemplo, a gente sabe que eles vão ter birra, a gente sabe que faz parte do desenvolvimento, a gente sabe que é saudável, a gente sabe que não pode bater, a gente sabe que não pode ficar explicando também muita coisa, mas o que a gente faz? Então, assim, a dica quando você for sair com essa criança, ou você for passear e for para algum lugar e você sabe que vai ter de repente ali um objeto de desejo dela, tá? Então vamos supor que você vai para um shopping e você sabe que nesse shopping tem algo ali que você sabe que se você passar por lá, ela vai pedir e que você não quer comprar. Então, das duas umas, ou você não passa por esse corredor e você não dá aquele estímulo visual para a criança, para que aquele estímulo entre na cabeça dela e vai lá resgatar aquela memória e falar, opa, é nesse corredor que tem, sei lá, a bola da Hello Kitty, por exemplo. E aí isso tudo ativa no cérebro da criança em questão de segundo, e ela entra no corredor e ela começa a chorar. Porque ela vai querer passar na loja para pegar a bola. E aí quando a mãe não compra, porque já tem a bola em casa, já tem uma coleção de bola da Hello Kitty, e os pais não vão comprar, e aí começa o tormento, né? Da criança se jogar no chão, da criança fazer birra, da criança entrar na loja e fazer aquele fuê, né? Da criança querer se jogar do carrinho, enfim, né? Acontece aquele monte de coisa que a gente sabe como funciona e como vê. Então, qual é a dica? Se eu for nesse shopping e eu sei que vai vir toda essa questão, das duas uma, ou eu evito, né, passar por perto, passar pelo corredor, ou até mesmo a escada rolante de acesso, porque a mente deles é inacreditável, a capacidade deles de pensar é muito rápida, né? Então a gente fala, imagina, super longe, não vai perceber. Só de subir a escada rolante, ele fala, essa escada é aqui da loja que tem o raio da bola da Hello Kitty. Então pronto, ali já começou o processo de birra, e aí ele começa lá com a rebeldia toda dele. Então, ou eu realmente não vou por esse lado, por esse espaço, e não dê nenhuma pista visual de nada que lembre o raio da bola, né? Ou então eu levo, se eu sei que a criança tem esse objeto em casa e que eu não vou comprar de novo, eu já me antecedo a esse processo aí de birra, já pego essa bola sem a criança ver, já levo ela, por exemplo, no carrinho ou numa sacola, se ela for pequena dentro da bolsa, dependendo do que for o objeto. E aí quando eu entrar no shopping e quando eu souber que ela vai pedir aquilo, tiro da bolsa, tiro do carro, sei lá, eu mando para lá buscar no carro, se ela for alguma coisa grande, sei lá. E aí eu pego esse objeto que eu iria comprar novamente, que ia ser todo o objeto de transtorno desse passeio, e dou pra criança, falo, tá aqui o raio da bola da Hello Kitty. Pronto, acabou. Vocês seguem o passeio de vocês lindo, passeio tranquilo, dá tudo certo, ninguém volta estressado, vai todo mundo pra praça de alimentação comer e tá tudo certo. Oi, Pamela. O meu bebê tem 2 anos, super inquieta, porém estressa por fatos e depois chora, e assim passa. Então, Pamela, se ela tá nesse processo de ficar super quieta e depois passa um pouquinho de tempo, ela começa a rir, depois ela chora de novo, e se não tiver nada que justifique esse tipo de comportamento, tá? Aí é bom você buscar leva essa informação pro pediatra, né? Porque essas crianças que oscilam muito de humor, do nada, sem um motivo para que ela fique triste, ela chore, ela dê risada sem algum motivo, aí realmente a gente precisa de uma avaliação melhor, tá, Pamela? Porque se ela vai, vem, nesse tipo de comportamento, é bom observar um pouco mais. Depois você me escreve em inbox, Pamela, e a gente conversa melhor, tá? Mas assim, se ela faz isso
e essa inquietude dela, mas tem um motivo desses momentos de rir, de chorar, tudo bem, faz parte, é normal, ok. Agora, se não tem motivo e esses risos e esses choros aparecem do nada, aí realmente precisa de uma investigação melhor, tá bom? Mas pode me escrever, a gente fala no meu inbox direitinho. A Lucimar, oi, eu tenho gêmeos e um deles é mais apegado a mim. Não fazia xixi na cama. Depois que eu fui com um dos gêmeos para Curitiba, ele fez uma cirurgia cardíaca. Fazer xixi na cama, tem muito medo. Qual a idade deles, Lucimar? Tem muito medo de ir embora. E os dois deixam as professoras de cabelo em pé. Mas separados são um amor. Gêmeos, criação de gêmeos é um desafio, viu? É bem particular, né? A criação de gêmeos. A gente pode até fazer uma live pra gente conversar sobre isso. Mas, Lucimar, faz um favor, me escreve a idade das crianças, tá? Pra eu ter uma ideia. E essa questão de fazer xixi na cama depois que um dos fez a cirurgia, né? Toda criança que passa por um processo de internação, ela fica mais suscetível a um choro mais constante, ao medo de que as pessoas se afastem, porque não é fácil, né? Até a gente que é adulto, quando a gente passa por um processo cirúrgico, a gente vai, enfim, a gente fica emocionalmente mais abalado, né? E isso é natural com as crianças também. Eles não têm a maturação de entendimento da forma, óbvio, né, de um adulto. Até adulto fica destabilizado, imagina os pequenos, né? Então é natural nesse início aí que ele realmente faça xixi na cama, que ele tenha medo quando vocês se afastam, né? Porque foi a cirurgia, foi a ida dele para Curitiba, enfim, teve tanta coisa aí no meio do caminho, né? Que realmente fez com que a criança, não é nenhuma regressão de comportamento, tá? A partir dos 4, apesar de que ele tem 4 anos, mas não é nem aceitável. Tá? Então, isso aí sim, é carinho, é dengo, é afetividade, para que ele entenda que tá tudo bem, que vai ficar tudo certo, tá? 4 anos, né? Então, Lucimar, acho que é isso, tá? Faz parte. Então, aí nesse caso pontual que ele passou por essa cirurgia e ficou longe, distante, a gente não considera nem como ele regrediu porque ele tem 4 anos e agora ele começou a fazer xixi na roupa. Não, ele tem uma justificativa, tem um porquê, ok? Tanto no quadro clínico quanto no quadro emocional, então tá tudo certo. A Bruna tá falando, a Bruna Monteiro Taira. A minha tá se jogando no chão quando falamos não pra ela. Tá fazendo muito isso. Qual a idade dela, Bruna? Quantos a sua pequena tem? Boa noite, Juliana Nakazaki, nossa psicóloga. Beijo grande, amiga. Parabéns pela live. Beijo, Ju. Bruna. A Bruna tá falando que ela tem 1 ano e 2 meses, né? Então, tá jogando show. Então, ela provavelmente já tá entrando aí na fase da rebeldia, da adolescência do bebê, né? Provavelmente ela já tá iniciando, como a gente falou, a gente começa a partir dos 2 anos, mas as crianças estão tendo os comportamentos com uma idade menor, né? Eles estão vindo mais danadinhos, acho que mais cedo, eles entendem mais, eles estão mais ágeis, mais aptos para o desenvolvimento mais cedo. Então, por isso que é tão importante, de novo, falo 1000 vezes quando eu preciso, tantas vezes é importante esse olhar para essa primeira fase, né? Porque ali é tudo que tá acontecendo. Depois passa, Bruna? Passa. Tem que passar, tá? Depois passa. Então, teoricamente, né? Através de estudos, essa fase dessa adolescência do bebê, ela passa, tá? Se ela continuar com esse tipo de comportamento que não são comportamentos adequados, aí a gente realmente teria que fazer uma avaliação melhor para ver se ela não tá, né, com um transtorno opositor desafiador ou alguma coisa nesse sentido. Mas ainda é muito nova, tá? O pessoal fala, a minha filha é hiperativa. De nada, Bruna. Aí eu falo, tá, ela é hiperativa, ela tem hiperatividade, ela tem déficit de atenção, ela tem TDAH, ela tem isso, tem aquilo. Eu falo, ok, mas então, né, vem aqui, na clínica, a gente vê o que tá acontecendo. Qual a idade da criança? Ela tem 2 anos.
Não, né? A hiperatividade não dá para ser diagnosticada nessa idade. Então, a falta de atenção também não, porque eles estão descobrindo o mundo e assim, eles querem tudo o tempo todo. Por isso eles entram nessas crises, nessa birra, nessa rebeldia, nessa fase aí que nem eles sabem o que eles estão fazendo direito. E aí se eles pegam um adulto, viu, Bruna, que também não sabe conduzir essa situação, fica mais difícil para criança. Então fique calma, siga as dicas que eu dei aí para você, que as coisas passam, mas você precisa fazer com que passe de uma maneira bacana, tá? Para que não fique traumas na criança e que ela se desenvolva bem. Peraí. Andressa Hayashi, meu filho tem umas atitudes que não entendo. Ele mexe muito em Keitai, joga games, às vezes ele está jogando game e do nada fica bravo. Joga o game, bate no game, fica muito bravo mesmo. E também quando a gente fica bravo com ele por fazer coisas erradas, também ele faz assim. É fase, será? Ele tem 5 anos. Então, com 5 anos, Andressa, ele já tem uma capacidade de entendimento do que é certo e do que é errado, né? A adolescência do bebê, essa fase de birra que é considerada normal, ela acontece entre 1 ano e meio e 3 anos, 2 anos e 11 meses. Que é essa fase que eles fazem um monte de coisa que a gente considera errada, mas sem ainda saber muito que aquilo não é certo. Eles sabem que aquilo é errado, porque eles sabem que se ele chorar, se ele gritar, se ele se debater, se ele jogar toda a loja do shopping no chão, ele sabe que aquilo vai ter um comportamento, uma ação, uma reação negativa dos pais. Os pais vão ficar tristes, tem pai que chora, tem pai que criança faz birra, o pai e a mãe chora. Falo, gente, por favor, né? Não pode, vocês têm que estar ali para ser suporte dessa criança. Se você se abaixa e se nivela igual a ela, aí a coisa desanda. Então assim, tem criança que faz birra, que faz birra, que faz birra, que chora, os pequenininhos, né, 1 ano e meio a 3 anos, que faz todo esse processo de choro, de que ai, não quer. Aí passa um tempo, a criança para devido à exaustão física, o pai e a mãe vai lá e pega no colo e adula. Ai, meu bebê. Gente, você está dizendo a ela que chore sim, grite sim, jogue tudo no chão sim, porque quando você parar de chorar, você vai ter o meu afeto, minha atenção e meu carinho. Tá errado, não pode, entendeu? Aquele cérebro vai entender isso como algo positivo. Eu choro, eu grito, eu esperneio, eu fico 1 hora gritando, chorando, e aí quando eu paro de chorar, não porque eu entendi a situação, eu paro de chorar porque eu cansei, eu tô cansada. O meu pulmão já não aguenta mais, a minha garganta não aguenta mais gritar, o meu olho não aguenta mais chorar. E aí eu vou parar. E aí vem lá o pai e a mãe, que não deveria fazer isso, chega, pega e adula a criança. Pronto, você está reforçando um tipo de comportamento totalmente errado, tá? E aí para ela entender que você tá lá abraçando porque você tá tentando confortar, ela não vai entender. Ela vai entender que ok, eu consegui o que eu queria. Por exemplo, sei lá, não comer, não mamar, não tomar um leite, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então não faça isso, gente. Mas começa a gritar, chorar, e você vê que é birra, que é manha, não entre na onda deles, tá? Andressa, o seu de 5 anos, ele já tem, sim, ele já passou dessa fase, né, dos 2 anos, que é a educação moral, que a gente estava falando, que é a educação do sim ou não. Ele já consegue saber que é errado, que se ele bater no Keitai, ele pode quebrar, se no game ele pode quebrar, e assim, é trazer para ele consequências de que aquele ato negativo dele pode trazer, e vai trazer sim, consequências negativas também, tá? Ele sabe, ele já tem consciência com 5 anos, né? Se ele é verbal, se ele fala, se ele conversa, ele entende sim, tá? Que ele tá fazendo algo errado. Então aí realmente precisa de uma conversa, de uma orientação, e mostrar pra ele que esse tipo de comportamento não é tolerado pros pais, e que assim, se ele vai pegar o Keitai e ele vai bater no Keitai, ele não vai mais usar o Keitai, ponto. Minha filha tem 1 ano e 4, Alice Torres Maeda, e deu 1 ano e 4 meses. Agora ela é teimosa e se irrita facilmente quando não consegue fazer alguma coisa, fica brava. É a fase, viu, Liz? Vai ficar brava, vai se irritar, sabe? É a fase do não quero, não posso, não vou, né? Eles estão nesse momento aí. Cabe sim a você ter muita paciência
para conseguir passar junto com ela e não ceder, tá? Não ceda à chantagem dos pequenos, porque eles são demais, né? Em inglês a tradução é os terríveis 2 anos, né? Porque realmente é terrível, assim. Bruna, na hora de comer também, tá sendo uma luta, ela não quer arroz, daí quando vê o arroz na colher começa a chorar e gritar. Então, a alimentação nessa fase também começa a quererem ser seletivos. Então, assim, se eu proporciono, as crianças começam a parar de mamar, de ter aquele leite, aquela papinha, aquela coisa meio, né, só aquilo. E aí começa a ter outros sabores, né? Eles não têm só outros olhares, as crianças começam a ter outros sabores também. E aí tem outras coisas mais gostosas que arroz, por exemplo, né? Um macarrão, né? Existem outras coisas que são mais agradáveis ao nosso paladar. E se é o nosso paladar, é o paladar das crianças também, né? Eles sabem o que é bom, o que é ruim. E aí eles começam a não ser seletivos, mas a selecionar aquilo que quer. Basta você, enquanto mãe, dizer: hoje você vai comer isso, está aqui, vamos lá? Você incentiva, você come, você mostra que é gostoso. Não adianta você pôr arroz no prato da criança e não pôr no seu, porque ela não vai comer, porque se você não come, por que ela tem que comer, né? Então, tem que ficar de olho aí, tá? Mas assim, não substitua, tá, Bruna? Não substitua. Se assim, a não ser que ela tenha uma alergia, ela tem intolerância, né? Sei lá, alguma coisa nesse sentido. Que aí realmente o arroz está, sei lá, quando ela come, ela vomita, como ela come, ela sente queimação, uma azia, ou ela põe a mão na barriga e fala tai, ou quando ela come arroz, dá uma diarreia, sabe assim? Se realmente vir a negativa pro arroz vir de algo físico, que dá um desarranjo intestinal, por exemplo, alguma coisa assim, ok, aí você corta, suspende e não oferece mais, substitui o arroz por alguma outra coisa. Agora, se é só porque ela não quer comer arroz, porque tem outras coisas melhores e ela sabe que você dá outro alimento toda vez que ela diz não pro arroz, aí é porque ela sabe que você vai fazer isso, então por isso que ela não quer, tá? E ela sabe que ela gritando e chorando, você vai tirar ou você não vai dar, tá? Então, se não for nada que faça mal a ela, tem que insistir com o arroz sim, viu? Bora lá que ela vai comer, tá? Ninguém vai morrer as crianças não vão morrer de fome por causa de uma alimentação que tá lá e porque ela não quer comer, os pais vão lá e trocam o cardápio, trocam o almoço, a janta por causa de criança, tá, gente? Minha Ellen Pamela, seja bem-vinda! Minha Ellen tem 3 anos, não sei se é gênio ou personalidade forte, mas preciso conversar e explicar muito. Se ela não entender, ela não para. Até que ponto a conversa resolve? A partir dos 3 anos, ela tá saindo, né, Pamela, dessa fase aí da rebeldia, do que a gente considera adolescência do bebê, e você já consegue ter uma conversa mais direcionada, assim como o pituco lá de 5 anos do game. Você já consegue ter um feedback, um retorno, você consegue ter um retorno melhor com essa criança, então você já consegue explicar algumas coisas. Claro que tem hora que quanto mais longo você é, pior é. Porque você tá na metade da frase e ela já se perdeu lá no começo. Então até você terminar a fala, foi tudo abstraído, do jeito que entrou, saiu. Então tem hora, principalmente se ela é gênio, a personalidade mais forte, né? Se ela já tem essa postura, que parece que já nasce pronto, já nasceu com ela, você tem que ver qual é o meio de caminho que chega nessa sua criança. Como que essa informação chega no seu filho, né? Na Ellen, como que chega? Ela é mais auditiva, ela presta mais atenção se ela vê uma imagem, uma figura, ela é mais auditiva, a informação chega através do que você fala. Então, tenta ver, através da conversa, né, aonde que você consegue chegar melhor. Porque tem mãe que às vezes fala e não acontece nada. Aí a criança vai lá e assiste um DVD, um vídeo de qualquer coisa que fala exatamente sobre aquele comportamento, pronto. Ela viu e ela aprendeu. Por quê? Porque a entrada de informação dessa criança é visual. Então você fica falando, não adianta. E ela vê, de repente, um desenho ou
algum app que fala sobre determinado assunto, e aí ela vê aquilo, ela assimila, tá? Então, até que ponto a conversa resolve, Pamela, ela vai muito da Ellen, né? Da sua percepção com ela, o que funciona e o que não funciona. Tem hora que você vai poder conversar, ela vai, teoricamente, ela vai entender ou não, ela vai só olhar pra você e falar, tá bom, mamãe, e vai voltar e fazer a mesma coisa que ela tava fazendo, né? Então, às vezes, o exemplo, né? Você vai lá, vamos supor que ela tenha jogado todas as caixas de brinquedo no chão e você quer que ela guarde e ela não quer guardar. Então, às vezes, não adianta você falar, guarda o brinquedo, guarda o brinquedo, guarda o brinquedo. Cara, você vai falar e ela não vai guardar o brinquedo. Então, se você se aproxima, se você senta com ela e fala, então, você brincou, você usou, agora você vai guardar. E você pega 2, 3 peças e começa a pôr, ponto. Se ela é visual, ela na hora vai pegar e vai começar a guardar os brinquedos. Aí você ficou lá meia hora mandando ela guardar o brinquedo e ela não guardou. Você teve uma ação junto com ela e em 5 segundos ela guardou a caixa inteira de brinquedo. Tá? A conversa resolve? Resolve, mas depende da criança, tá? Liz Torres, obrigada de nada. Mônica, meu bebê tem 8 meses, mas já tem um gênio forte. Oi, que bonitinho. Quando não dá algo, grita, chora. Difícil corrigir nessa fase, é normal. 8 meses, tá novinho, né, Mônica? Já é pequenininho assim, já é por isso que eu tô falando. A gente precisa rever aí um monte de teoria, viu? Que eu falo que a teoria e a prática é importante, óbvio, a gente saber, ainda mais na área, né? Tem mesmo, a gente tem sim, tem sim, é muito importante a gente ter a teoria, mas o que a gente vê, né, no dia a dia, a gente vê que fala, nossa, não é tão bonito, não é tão fácil assim, não é tão bonito como a gente lê, como a gente ouve. E realmente os pequenos, né? No começo da live eu falei, Mônica, que a gente às vezes tem alguns traços, marcos do desenvolvimento que seria de criança de 1 ano e meio, 2, e que na verdade tá vindo cada vez mais cedo. Então o seu pequeno aí de 8 meses, que já tem esse gênio forte agora, de gritar e chorar, faz parte. Você não vai conseguir corrigir um bebê, né? Tão pequeno assim, ok? É normal, ele vai jogar no chão. É normal ele, por exemplo, pegar a colher e tacar a colher no chão. E você pegar e pôr a colher no cadeirão. E ele pegar e tacar a colher no chão. Até porque ele tá vendo que ele tem uma ação, eu jogo, e você tem a sua reação. Você vai lá, pega e devolve. E aí vai e volta. Então ele vê, às vezes ele leva aquilo até nem como uma birra, ele leva aquilo como uma brincadeira. Então o que ele tem que ter? Jogou a colher no chão, vai ficar lá. Não vai ficar 10, 15 minutos sem comer, depois você vai, esquenta, o papai traz de volta, mas assim, você tem que modular o seu comportamento enquanto mãe em relação a um bebê. Não é possível, né? A gente não pode deixar que uma criança pequena mande em pai e mãe, tá? Então, eles vão testar, viu, Mônica? O seu pichuco aí deve estar testando você o tempo todo, né? E ainda quando ele chora, quando ele grita, ele sabe que ele vai ter a resposta para a ação dele e ele vai chorar e vai gritar porque é o que ele sabe fazer, né? Então é difícil corrigir nessa fase, tá? É difícil, mas assim, você corrigir, você não vai conseguir, mas você consegue minar esse tipo de comportamento. Se você não alimentar esse comportamento dele, Mônica, o comportamento errado, já tá ótimo, tá? Você não fica fazendo coisas para que ele entenda que, tipo, né? Eu pego a mamadeira, mamo, depois que eu termino de mamar, jogo a mamadeira no chão. A minha mãe vai lá, pega, guarda, não sei o quê. Né? Jogou no chão, deixa ele lá. Você vai até pegar e vai guardar, mas no momento em que o bebê não esteja olhando, tá? Porque ele tá ali, ó, só percebendo o movimento, tá bom? E é natural, Mônica, é natural nessa idade aí a gente ficar tudo babando ali nos pequenininhos. Então a mãe não faz, o pai faz. Quando o pai não faz, a avó faz, né? Ou então o irmão faz. Então é meio que normal. E os pequenos meio que se aproveitam desse momento aí, tá? Mas é difícil mesmo, eles são muito pequenininhos. A Pamela Manoni Saidi, as professoras do Recoi falam assim. Pamela, imagine. A Bruna Monteiro, na creche ele come bem. Ah, então, Bruna. Ou então, sei lá, seu arroz é bom. Bruna, como é que tá a sua culinária, Bruna? Ou então, porque seu arroz da creche, ela come? Como come o arroz da creche? Tem que ver seu arroz também, né? Tá bom. Às vezes o tempero, né?
Sei lá, mas se ela come da creche, então tá ok. Ela realmente não tem nenhuma questão alimentar presente aí. Então vê lá a receita da creche, Bruna, qualquer coisa ela come. Mas também, às vezes não, nem é, viu, Bruna? Nem é questão do seu arroz, de como você faz. A criança, de estar junto com outras crianças, eles têm outro comportamento. Então, tudo danado. Não come, mas em casa não faz isso, em casa não faz aquilo, em casa não faz aquilo outro. Ah, ok. E aí chegava na escola, né? Eu subia para acompanhar o almoço, não sei o quê. Aí eu via lá a criança comendo, sei lá, espinafre, chuchu. E aí a mãe, eu falava assim, mas a mãe escreveu na ficha que a criança, né, quando chega para fazer matrícula no Brasil, né? Mas a mãe falou na ficha que não come isso, que não come aquilo, não come aquilo outro. E no fim come salada de tudo, come tudo cozido, in natura, assado. Aí você fala, gente, como pode? Mas às vezes é porque ela na creche, Bruna, tá com a turma dela, tá com os amigos, e aí aqui eles almoçam na sala, enfim. Tem isso também, tá? Não tem os amigos dela pra comer junto. Então pode ser que não seja só o seu arroz. Lucimar, negativo. O negativo dele pode, eu tenho um também de 1 ano e 3 meses. Ele é um amor de criança. Ele não é chorão e ele não faz birra. Ri muito, mas não está andando ainda. 1 ano e 3? Vou acompanhar mais um pouquinho, né, Lucimar? Tem uma live aí sobre os marcos do desenvolvimento infantil. Lá fala um pouco sobre o desenvolvimento dos pequenos. Não é chorão, ele não faz birra. Tá. Eu tenho ele é uma criança bem calma, não chora fácil, só quando tem dorzinha. Come bem, dorme bem, mas ele ainda não anda e nem gatinho, vai se arrastando e só anda quando a gente pega na mãozinha dele. Estimulo, vamos estimular. As crianças têm seu tempo, Lucimar, mas a gente não pode, tem seu tempo, ele vai andar a hora que dá. Não, não é assim não. Ele tem seu tempo, mas eu preciso ajudá-lo a passar e a correr atrás desse tempo. Tá? Esse negócio aí de terapeuta, de pediatra que fala que, não, todo o seu tempo, não sei o que, gomem. Não, né? A gente tem que, se vocês, mãe, que estão aí, vê que como fala, que o sininho, né, de alerta tá tocando, bora ir atrás, viu meninas? Bora ir atrás, porque vocês, mais que qualquer um de nós, terapeuta, médico, seja o que for, vocês sabem muito mais sobre o filho de vocês do que qualquer profissional. Tá, então se ele anda aí, pega na mãozinha e anda, bora pegar na mãozinha e andar com esse menino até ele entender que tudo bem, que ele consegue se equilibrar, que ele vai conseguir andar, mas vamos estimular sim. Andréia Cavolon, tudo bem? Minha filha já é grandinha, ela tem 7 anos, mas é apaixonada por bebê. Quer ser bebê, ela não faz birra, mas fica muito triste quando pede algo relacionado a bebê, tipo mamadeira, chupeta, fralda, até carrinho. Ela pediu pra comprar. Será que é de... Nossa! Será que é o fato de gostar muito de bebê? Ela tem irmão, Andréia? Ela é filha única? Porque ela gostar de bebê é uma coisa, agora querer ser bebê, né? Já não tá muito nessa idade. Se bem que com 7 anos, Andréia, a gente brinca muito de... Assim, a imaginação da gente corre solta, viu, André? A minha era uma beleza quando nessa idade eu brincava de tudo quanto era coisa. Tudo era coisa de adulto, assim. Eu ficava brincando de viajar, de trabalhar, de ter neném. É uma doideira. Mas faz parte. Acho que assim, se você vê que ela gosta e você compra e ela brinca com aquilo, mas que ela brinca também com outras coisas, que tipo, não é uma obsessão, uma mania... Aí tudo bem, né? Aí você vai ver se realmente ela gosta só do bebê e é uma brincadeira lúdica, uma brincadeira simbólica que ela se identifica, mas que ela brinca com outras coisas também, ou se tem alguma coisa aí que, né, tá fazendo ela ir pra esse lado aí que talvez precise de uma avaliação um pouco melhor. Mas nessa idade, fique tranquilo. Então faz um irmãozinho, André. Dá um irmãozinho pra ela. Pamela, bora lá, Pamela. Muito obrigada. Vamos mudar um pouco a tática. São 3 filhas totalmente diferentes uma da outra. Essa caçulinha é mais difícil. Caçula, né, Pamela? Não sei porque as caçula é difícil, né? Não. A gente só é um pouquinho mais, assim, complicado.
Muda. Tenta reavaliar aí, Pamela, e depois você me dá um retorno. Me fala aí como é que foi, o que você fez, se melhorou ou não, tá bom? Entra aí na minha página e depois você me dá um feedback. Érica M. Nakaya, boa noite, amo essa fase dos pequenos, mas como é complicado, né? É uma paciência que temos que testar mesmo. Sim, Érica, é uma prova de fogo trabalhar com os pequenos e ser mãe dessa galera toda. São fases diferentes também, né, Pamela? 3 filhas, cada uma diferente da outra, com idades diferentes, tudo é um mundo aí de diferenças, né? Temos que testar mesmo, a paciência, é isso mesmo. Lucimar, os gêmeos foram também uma criança muito tranquila, só depois dos 2 anos começaram a fazer birra. Faz parte, Lucimar, a idade, a nossa live de hoje sobre a adolescência do bebê. Depois passa, as meninas que estão perguntando, passa, tá? Só que depois volta na adolescência de verdade. Então vocês têm aí uns 10 anos, mais ou menos, de descanso até a adolescência. Se bem que hoje tem o raio da pré-adolescência, que começa com 11 e 12. Mas depois dos 3 anos fica um pouco mais tranquilo. E aí depois vem a adolescência de verdade. Tá, mães? Então vocês vão ter um respiro aí durante um período. A Nair tá falando muito boa orientação. Obrigada, Bruna. Arroz japonês. Faz igual? Ah, Bruna, então é a turminha de escola. Se ela come arroz na escola, ela se sente bem de estar ali com o grupo. E aí, se ela come também o arroz lá, ela vai comer o arroz de casa também, viu? Pode fazer, pode continuar fazendo, mostra pra ela. Às vezes, né, não sei se você mistura, se sei lá, como que essa criança faz essa refeição, se ela almoça com você, se ela almoça sozinha. Porque crianças que frequentam creche e escola, gente, é diferente, tá? Criança que vai muito cedo para esse ambiente escolar, a tendência de ter um desenvolvimento diferenciado, ela é maior do que crianças que são criadas em casa durante o nascimento até os 4 anos, tá? Essa questão da rotina, de sentar numa mesa, do almoço chegar, depois do almoço ela, sei lá, toma um leite, faz alguma coisa, ela sai desse almoço, ela vai para escovar dente, ela vai lavar a mão, ela tem um horário de sono. As crianças que frequentam qualquer espaço educativo, elas estão acostumadas com essa rotina, tá? E aí chega em casa no fim de semana ou chega de noite que essa rotina não é seguida, eles tendem a ter um comportamento diferente mesmo, tá? Então, isso que é normal, às vezes falar, mas na escola ela faz e em casa ela não faz. Não dá pra levar a estrutura da escola pra dentro de casa, né? E nem os senseis também não dá pra levar. Mas às vezes as crianças sentem. Então, de repente, Bruna, quando você estiver dando o jantar pra criança, o almoço, não sei, tentar seguir mais ou menos um padrão, uma rotina. Então, senta na mesa, põe o prato, fica junto você, né? Pra ela não almoçar sozinha. Porque às vezes a gente põe, aí vai lavar louça ou vai fazer alguma outra coisa, né? E aí não tá lá junto comendo com a criança. Tem criança que sente falta, tá? Por isso que às vezes não se alimenta legal em casa e na escola come de tudo. Mônica, e como? Essa me dá um cansaço. Meu mais velho era tão diferente. Pois é, nada de comparar criança. A gente já falou aqui no começo da live que a diferença que a gente tá percebendo agora do modo de criação e do desenvolvimento das crianças tá sendo de 5 anos pra cá, de 3 anos pra cá, tá diminuindo bastante, né? Às vezes tem gente que fala, nossa, eu tenho um filho de 4 e eu tenho um bebê de 1 ano e é totalmente diferente, o aprendizado tá sendo diferente, o desenvolvimento tá sendo diferente e realmente eles estão vindo mais... Estão vindo, parece que prontos. A gente teve aí a mãe do bebê de 8 meses, você imagina, né? 8 meses, gente. Mas ela era tão diferente. Então, veio pra dosar, viu, Mônica? O mais velho foi tranquilo, o outro vem pra balançar o coreto e tá tudo bem, tá tudo certo, faz parte. A Lucimar, meus filhos comem de tudo, tanto na creche quanto em casa. Muito bem, ótimo, parabéns, que continuem assim. Andréia, tem irmã mais velha de 11 anos. Então. Pois é, Andréia, aí já... Uma de 7 e uma de 11... A de 11 também gosta muito de bebê? Ou ela quer ter um bebê ou realmente ela é o mundo da imaginação também, essa fase
as crianças começam, como eu falei, eu também brincava muito com essas coisas e as crianças também, essa idade, a gente tende a, não a imitar o adulto, mas a gente tende a ter como referência, a querer ser, então de repente essa questão dela brincar de boneca, dela querer ter um mini quarto, né, de bebê, faz parte, porque nós somos, né, as meninas já vêm com isso meio que enraizado com a gente, e isso vai aflorando. Tem crianças que aflora, tem crianças que não aflora, mas se ela ainda assim, ela brinca com outras coisas, se ela explora outros tipos de brinquedo, tá tudo bem, tá, André? Fique tranquila que tá tudo bem. Às vezes passa, que nem a gente tem adulto aí que até hoje fica brincando de Pokémon e tá tudo certo, né? Boa noite, olá, André, muito obrigada, de nada, André, qualquer dúvida a gente continua falando mais. Daniela Reis, oi, minha bebê vai fazer 3 anos este mês, mas ela é muito chorona e impaciente, será que uma parte eu tenho culpa? Minha paciência é bem pouca, filho de peixe, peixinho não, Dani, às vezes não, tá? Tô brincando. Até que essas sabedorias aí antigas, a gente fica, né? Então, a sua impaciência pode gerar a impaciência dela, Daniela. Não necessariamente ela é porque você é, tá? Não é porque você é impaciente que a sua filha vai ser, não é porque você gosta de melão que a sua filha vai gostar. Não necessariamente. Claro que as crianças acabam... Elas têm uma pessoa de referência, então elas têm algo a seguir, geralmente mãe e pai, né? Que são os nossos as nossas primeiras pessoas que a gente tem como referência. Os pequenos que vão para a escola acabam sendo os professores, né? As professoras. E aí a gente se espelha em alguma coisa. Mas se ela é impaciente e você também e aí qualquer ação dela, você perde o rumo, você vai fazer, você proporciona aquilo que eu falei no começo da live. Ela vai ver que ela te desestabiliza, né? Que ela faz com que você saia do seu padrão normal. E às vezes ela faz isso pra te irritar, né? Por isso que ela chora, e quanto mais ela chora, mais brava você fica, mais empatioso você fica, e aí a culpa acaba por parte sendo sua. Não entre na onda dos pequenos, ok? Você aí é a responsável por ela, então você precisa parar, pensar, respirar. As crianças quando vão entrar às vezes numa birra ou num choro, assim, às vezes elas dão sinais do que é. Então é porque eu desliguei a televisão, ou porque eu tirei o Keitai, ou porque eu coloquei lá um suco ruim que ela vai ter que tomar. Então assim, a gente consegue perceber, se a gente tem um olhar mais próximo da criança, a gente consegue perceber o que vai fazer com que ela entre naquele processo de choro, de crise, de birra, né? De se jogar e tal. Então vamos se prevenir. Então eu falo assim, olha, daqui a meia hora vai acabar o Keitai. Ou olha, filha, você vai brincar com essa boneca agora, mas depois a mamãe vai guardar. Então você vai brincar e depois a mamãe vai guardar. Você entendeu? Ela vai te olhar com uma cara de paisagem, você vira e fala de novo. Você vai brincar e depois eu vou guardar, ok? E aí ela vai brincar. Deu o tempo que você estipulou, você pega e guarda. Ela vai começar a gritar, ela vai começar a chorar, vai começar a se bater. E aí você para, olha pra ela e diga: eu disse a você que você ia brincar e agora a mamãe vai guardar. Então vamos guardar. Guarda o brinquedo e acabou. Se ela chorar, se ela ficar impaciente, você deixa, lógico, não deixa nada perto, deixa ela chorando, que uma hora ela vai parar. Lucimar, eu não sei se tá certo, mas quando os gêmeos querem alguma coisa e eu sei que estou fazendo alguma travessura na creche, eu falo, se fizer assim, você vai ganhar, e eles mudam um pouco de comportamento. Não sei se tá certo. Menina, esses gêmeos é uma coisa. Lucimar, vamos fazer uma live de gêmeos, Lucimar? Bora! Vou escrever aqui pra gente conversar aí sobre a criação de gêmeos, tá? Mas independente, né, essa questão de quando ele fazer alguma travessura na creche. Se você fizer assim, eles ganham e eles mudam um pouco de comportamento. Então, lógico, se a gente fala pra criança que o que ela faz não é bom e que se ela tiver um comportamento positivo, ela vai ser premiada, é aceitável, mas não é tolerável. Eu não posso
incutir no cérebro dessa criança que tudo que ela fizer de errado, mas se ela fizer o bom, ela vai ter uma resposta positiva, ela vai ganhar alguma coisa. Porque no mundo não é assim, né, gente? A gente trabalha, a gente faz um monte de coisa boa e a gente nem sempre ganha aquilo que a gente quer. E aí, o que acontece? A gente vai moldar essa criança, eu faço algo errado, mas depois eu faço algo bom e eu ganho um prêmio. Licença. E isso não é certo, né, gente? Nem sempre mesmo a gente vai ganhar recompensa por um comportamento que a gente tem que ter naturalmente, né? Mas se chegou num ponto, Lucimar, que a situação com ele está complicada e tem que negociar, bora negociar, tá? Andréa de 11 é mais moleca, gosta de skate, e bicicleta em casa, internet só fim de semana. Muito bem. Aí, André, tem uma menina aí que gosta de brincar na rua, gosta de curtir, e a outra quer ser mamãe. Olha só. Tá tudo ótimo, tá tudo certo. Se elas aceitam, como eu falei, se elas não têm a fixação por uma única brincadeira, se elas aceitam outros tipos de brincadeira, se elas entram no simbolismo, seja como brincar de casinha, seja como, sei lá, dirigir um carro, ou andar de bicicleta e fazer que é um trem, se elas conseguem usar as brincadeiras simbólicas num sentido mais amplo, com mais, não mais recurso, mas com mais atividades, tá tudo bem, tá tudo certo, tá? André, calma, muito obrigada. Daniela, obrigada, de nada, meninas. Gente, é isso, tá? Então a gente vai encerrando aqui. Obrigada a todo mundo. Compartilhem a live, curtam aí a minha página NeuroKids. Curtam a página do Portal Me, divulguem a live para que ela possa chegar no maior número de mães, de pais, de educadores, de cuidadores, enfim, para que a gente consiga levar essas informações para o maior número de pessoas possível. Então, um beijo, um abraço, obrigado a vocês, meninas, que estiveram aí comigo nessa live. Então, a próxima live, o Portal Me já colocou, eu li, agora eu já não lembro qual que é, mas tem aí nos comentários do que vai ser a próxima live. É de 15 em 15 dias, então semana que vem a gente não tem live, e na outra semana estamos aqui novamente, ok? Então um beijo e abraço a todo mundo, meninas, cuidem dos babies, das crianças, e até a próxima. Tchau, gente!